engrandecido e exaltado para todos sempre, seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 7 e versículo 1, glória a Jesus. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, glória a Jesus, e os sacrifícios, e a glória do Senhor, encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Glória a Deus. Altíssimo Deus, perfeito e Criador dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, te agradecer por toda a tua graça, por todo o teu amor, por toda a tua misericórdia, meu Deus. Meu Jesus amado, obrigado por mais esta tua palavra. Dá-nos sabedoria e entendimento como deste a Salomão, e me faça entender, compreender e pregar, Senhor, na perfeita direção do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aqui nos fala, irmãos, a respeito do servo do Senhor Salomão, que ele tinha terminado de fazer a casa, o templo do Senhor, a casa do Deus vivo. E logo após, irmãos, eles fazerem a casa, ele ter terminado de fazer a casa do Deus vivo, Salomão se pôs a orar para que a partir daquele momento o Senhor estivesse naquela casa, que o Senhor fosse o dono daquela residência. Residência essa que foi feita de uma maneira toda especial. Residência essa que foi feita de uma maneira ornamental, de uma maneira diferente de todas as demais casas. Por quê? Porque ali seria o elo de ligação entre Deus e os homens. Aquela casa estava construída para a comunhão de Deus com os homens e dos homens com Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que no início do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando Deus fala a respeito da sua primeira criação, que foi o homem e a mulher, Adão e Eva, eles perderam, irmãos, a intimidade com Deus. Eles perderam a comunhão com Deus. Eles perderam o direito de ser participante da glória, da presença de Deus. Observe que quando eles ainda viviam no Éden, e eles viviam em obediência, eles viviam em respeito, em consideração a Deus, vivia debaixo da direção da palavra de Deus. Deus, todos os dias, na virada do dia, Deus ia visitá-los. Observe, irmãos, quão grande excelência o ser criado por Deus, o ser divino criado por Deus, homem e mulher, tinha. Não era o homem e a mulher que ia procurar Deus, não era o homem e a mulher que ia
ver Deus, não era o homem e a mulher que visitava Deus, era Deus que visitava a sua criação, Adão e Eva. E quando eles tocaram no fruto da árvore que Deus disse que eles não comessem, porque certamente eles iriam morrer, eles não guardaram essa palavra, eles não respeitaram a afirmação de Deus de dizer: não coma, porque no dia em que comerdes, certamente morrereis. E quando a mulher, sendo tentada pela serpente, comeu o fruto que Deus disse que não comesse, ela deu também para Adão, seu marido. E o que é que aconteceu? Eles se sentiram nus. Por que eles se sentiram nus? Porque eles morreram diante de Deus. Talvez você não esteja entendendo por que Deus fala em morrer e Adão e Eva continuaram de pé fisicamente. Porque quando Deus disse que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles iriam morrer, é porque quando Deus os criou para serem eternos, o criou para serem imortais, o criou para serem a semelhança e a sua imagem de forma interior e de forma exterior. Deus não queria que eles perdessem a imortalidade. Deus os criou para serem imortais. Se eles guardassem a palavra de Deus, se eles guardassem a obediência, se eles guardassem a palavra de Deus que lhe dissera: desta árvore não coma, e eles não comessem, até hoje Adão e Eva estariam vivos. Porque Deus não fez as suas criaturas, Adão e Eva, homem e mulher, macho e fêmea, para morrer. Ele os criou para a eternidade. Mas observe, irmão, como as palavras contrárias têm um efeito de trazer a negatividade para o ser humano. Deus está dizendo que era para o ser humano não comer, não pegar, não tocar, e aí é onde o ser humano está pegando, está tocando, está vivendo, está se enrolando, está padecendo, está se destruindo. Por quê? Porque esse fruto hoje é o pecado. Esse fruto hoje são as más ações, as más atitudes de homens e mulheres que estão vivendo debaixo da sua própria vida, sem respeito, sem consideração, sem obediência à palavra de Deus. Então, eles perderam a imortalidade. Por isso que Deus disse que eles iriam morrer. Por quê? Porque eles iam deixar de ser imortal e ia passar a ser mortal. Eles iam deixar de ser eternos para ser passageiros. E quando a mulher comeu e deu a seu esposo, então tanto Eva como Adão perderam a imortalidade, perderam a vida eterna que eles tinham, perderam a comunhão, a visitação de Deus na sua vida. Deus deixou de visitá-los, Deus passou a só falar com eles. Deus não visitava mais o homem, Deus não visitava mais a mulher. Deus só falava com o homem e com a mulher. O homem e a mulher perderam a presença de Deus. O homem e a mulher perdeu a glória de Deus. O homem e a mulher perdeu a imortalidade de Deus. De lá para cá, irmãos, observe que todo ser humano nascido de homem e de mulher nasce com a essência bondosa da criação de Deus e nasce com a essência pecaminosa, uma essência maldita, uma essência destruidora, uma essência maligna da desobediência do homem para com Deus, da mulher para com Deus. Então, meus irmãos, o tempo se passou e a terra se tornou uma imundícia humana, porque poucos eram os que desejavam obedecer a Deus, viver de uma maneira diferente, como Noé e a sua família. Mas
A grande maioria desejava ser o dono da sua própria vida, do seu próprio nariz, da sua própria vontade, dos seus próprios caminhos. E a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que há caminhos para o homem que parecem bons aos seus próprios olhos, mas é caminho de morte. Morte física e morte espiritual. Porque o problema da morte, irmãos, não está em morrer. O problema da morte está na perdição após a morte. Porque existe o inferno e existe o céu. Se morrer com Cristo, vai para o céu. Se morrer com o diabo, vai para o inferno. Ah, talvez você diga, mas eu não estou com o diabo, não. Eu faço da minha vida o que quero. Eu vivo como eu quero, eu sou uma pessoa legal, eu não mexo com ninguém, eu procuro fazer da minha vida somente aquilo que é bom, mas sem Jesus Cristo você não significa nada. Sem Jesus Cristo você não é nada. Sem Jesus Cristo você não é ninguém. Você pode ser alguma coisa para o reino dos homens, você pode ser alguém no reino humano, você pode ter um nome no reino humano, você pode ter um nome no reino dos seres humanos, mas no reino espiritual você está nas mãos do diabo, você está nas mãos do enganador, você está na mão da antiga serpente que enganou Eva e que hoje está te enganando. E se você não se arrepender e não se converter, você vai morrer e vai para as profundezas do inferno morar com esse que está te enganando hoje e que faz você duvidar da palavra de Deus. É por isso que Davi sentiu a necessidade de construir uma casa ao nome do Senhor. Porque está escrito que todos os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí vem o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único. Deus não tem mais filho a não ser Jesus Cristo. Mas aí aqueles que aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida pela fé, se batiza nas águas correntes para perdão dos seus pecados e sepultamento da sua velha criatura, do seu velho procedimento, da sua velha maneira de viver, do velho homem. Então desce as águas do batismo como uma pessoa pecadora e sobe as águas do batismo como um filho e uma filha de Deus, porque se arrependeu dos seus pecados e lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Davi viu a necessidade, porque Davi errou, porque Davi pecou, porque Davi falhou, porque Davi sentiu na pele o peso do pecado, o peso da injustiça, o peso da iniquidade. Ele sentiu no próprio corpo, porque ele se deixou levar pelos desejos do seu coração e passou a raciocinar segundo um homem humano, segundo um homem mortal, segundo um homem pecaminoso e se esqueceu da direção do seu Deus. Por isso Davi sentiu o desejo de levantar uma casa ao nome do Senhor. Para quê? Para naquele lugar, seu lugar, onde se busca a Deus, onde possa Deus lhe ouvir, onde Deus possa lhe entender, onde Deus possa lhe perdoar, onde Deus possa lhe compreender. Porque lembra, o homem perdeu a presença de Deus quando pecou no Éden. Então Deus não visitava mais o homem, Deus só falava com o homem. Deus não visitava, Deus não ia mais ver o homem pessoalmente como ele ia. Por quê? Porque o homem perdeu a imortalidade e quando o homem passou a ser carnal, então a presença de Deus poderia matá-lo fisicamente, porque a glória de Deus é poderosa e a carne não suporta a glória de Deus, principalmente a carne em pecado, porque está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Quando Deus fala a alma que pecar, essa morrerá, ele está falando de um juízo espiritual.
espiritual. Ele está lembrando ao homem, ao ser humano, que existe um inferno e que se ele ou ela vive na prática do pecado, a obediência ao pecado, dando vazão ao diabo, fazer as suas vontades, os seus desejos carnais, então é para lá que essa alma vai, porque a alma não morre, a alma vive eternamente. Mas quando Deus fala em morte, é porque essa morte é chamada de juízo eterno, onde a alma vai viver sendo queimada, sendo destruída, sendo violentada pelos demônios a toda a eternidade, ou bichos morotós comendo essa carne e essa alma não morre. Porque a alma foi criada por Deus para viver eternamente. Então Salomão levanta a casa ao nome do Senhor. E o que é que ele faz? Ele começa a se humilhar. Ele começa a orar. Ele começa a colocar diante de Deus as suas necessidades. Ele começa a colocar diante de Deus as suas falhas. Ele começa a lembrar a Deus que é possível o homem ter comunhão com Ele, que é possível o homem andar com Ele com a ajuda dEle, porque o homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão, que aonde o vento sopra, ela vai. Mas o homem com Deus não segue a direção da sua carne, nem do pecado, nem do diabo, nem da malícia. O homem com Deus segue a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Salomão começou a orar e se humilhar, ele começou a se humilhar de tal maneira, ele começou a colocar as necessidades do homem diante de Deus. Ele começou a mostrar a Deus que ele não era nada. No capítulo 6, aleluia, no versículo 19 de 2 Crônicas, ele está orando ao Senhor e diz assim, ó: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Sabe o que ele diz, irmão, quando ele diz ao Senhor, para o Senhor ouvir a oração do seu servo? Ele está dizendo: Senhor, eu estou submisso à tua vontade, eu sou teu servo, eu estou disponível ao teu querer, eu estou submisso à tua vontade, eu estou aqui em humilhação, prostrado diante do Senhor, desejando a tua presença, desejando a tua voz, desejando o teu querer, desejando o reino celestial depois desse reino passageiro. Porque está escrito que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Está escrito que devemos vigiar e orar, porque não sabemos o dia e a hora que há de vir o Filho do Homem. Está escrito, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será como num piscar de olhos. E precisamos estar preparados, porque tudo nessa terra é passageiro, tudo nessa terra vai passar, tudo nessa terra tem um tempo, mas o Senhor está preparando um povo seu, zeloso e especial de boas obras, para levar para um reino que não passa, para um reino que é eterno, para um reino que subsiste de geração em geração, para todo aquele que crê naquele que foi enviado por Deus, o Senhor Jesus Cristo, como Salvador, como Redentor, como Libertador das suas almas aprisionadas no reino terreno pelas forças do diabo. De calabouço. Deus quer fazer da sua vida algo diferente. Deus quer fazer de você uma pessoa diferente. É por isso que Salomão construiu a casa ao nome do Senhor. Porque dentro dessa casa ia se fazer os sacrifícios para perdão dos pecados dos homens e mulheres que haviam em Jerusalém, em Israel, em Judá. E como era que os pecados eram perdoados? Como era que o templo, depois de ser levantado? A Bíblia nos mostra, irmãos, glória a Deus, no capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 1,
que o fogo desceu para consumir os sacrifícios, os holocaustos, e a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Ei, escute. A glória do Senhor encheu aquela casa, de tal maneira que os sacerdotes do Senhor não puderam entrar na casa por causa da glória de Deus, que estava enchido toda a casa. Por que os sacerdotes, que eram homens que estavam prontos para o serviço da obra do Senhor, não puderam entrar na casa do Senhor, não puderam adentrar se a glória do Senhor estava lá dentro? Sabe por quê, irmão? Porque eles eram homens, porque eles eram seres humanos. E o ser humano, sem a presença do Espírito Santo de Deus, não pode entrar na presença de Deus, porque senão é consumido. Muitos estão pensando, irmãos, que Deus está ouvindo todo mundo, que Deus está ouvindo o que todo mundo fala, o que todo mundo ora, o que todo mundo pede, mas está escrito que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, contemplando os justos e os ímpios, os bons e os maus. Mas está escrito no Salmo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno e todos os povos que se esquecem de Deus. Mas está escrito, irmãos, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então os olhos e os ouvidos do Senhor, os olhos do Senhor só estão atentos e os ouvidos abertos à oração de quem é justo, que não anda segundo os homens, que não anda segundo a vaidade, que não anda segundo a moda, que não anda segundo as coisas da televisão, que não anda segundo as programações malignas, que não anda segundo as pecaminosidades desse mundo, que não vive uma vida mundana, mas que se submete à vontade de Deus, que vive a vida de acordo com a palavra de Deus, o que o Antigo Testamento e o que o Novo Testamento ensina. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito que aquele que se humilha debaixo das potentes mãos de Deus, ao seu tempo ele vos exaltará. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, que aquele que não nascer de novo não vai poder ver o reino de Deus. No versículo 5 está escrito que aquele que não nascer da água e do Espírito não vai poder entrar no reino de Deus. E as pessoas pensam que basta chegar na igreja, ouvir uma palavra de conforto, já está tudo bem. Se converte, se arrepende, pecador, dos seus maus caminhos. Para de viver dentro da igreja, pecando, errando, bagunçando. Porque o juízo de Deus está próximo para a vida de todos aqueles que são ímpios, injustos e desobedientes e rebeldes à palavra de Deus. Conserta a tua vida, conserta o teu altar. Ei, pastor, toma vergonha na tua cara e para de ensinar porcaria às pessoas, para de ensinar mundanismo, para de ensinar oba-oba, para de ensinar pula-pula, porque Deus quer reverência, porque Ele é santo. Se os sacerdotes, no versículo 2 do capítulo 7 de 2 Crônicas, não puderam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa do Senhor. Como é que esse povo quer entrar na presença de Deus? De short curto, de mini saia, de lábio pintado, de cara cheia de porcaria. Esse homem é adultério, na safadeza, na prostituição, e está pensando que Deus está te ouvindo. Xebarabacarabacaраbaçu, tecalabaçurianda.
para entrar na presença de Deus. Você pode até entrar na igreja, você pode até entrar no pau e na pedra, você pode até entrar na casa, mas você não pode entrar na presença dele. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é glória, a presença de Deus é fogo, a presença de Deus é grandiosa, a presença de Deus é maravilhosa, e Deus é santo e não tem parte com pecado. Se conserta. Respeite a igreja, respeita a obra de Deus. Para de viver essa vida infame, para de viver essa vida mentirosa, essa vida enganadora, e indo para a casa do Senhor só se enganando, porque no céu você pode até entrar na igreja, mas você não vai entrar no céu. Você pode até enganar o pastor, mas você não engana Deus. Você pode até estar se enganando, mas ninguém pode enganar a palavra, que é a verdade de Deus. Aí sabe o que é que aconteceu? Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 3. Que todos os filhos de Israel, quando viram descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa que Deus usou Salomão para levantar, se encurvaram, se prostraram, se ajoelharam com o seu rosto na terra. E eles adoraram o Senhor. E eles começaram a louvar o nome do Senhor. E eles começaram a engrandecer o nome do Senhor. E eles começaram, sabe o que isso significa dizer? Eles começaram a sentir quão eles eram insignificantes. Eles começaram a sentir o quanto eles dependiam de Deus. Eles começaram a se sentir nada na presença do Senhor. Quando eles se prostraram, que a Bíblia diz que eles se prostraram com o seu rosto no pó. Sabe o que isso significa? Eles começaram a se humilhar. Eles estavam diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou falho e pecador, mas o Senhor é o perdão e a misericórdia. Senhor, eu sou falho e pecador, mas eu sou necessitado e dependente do teu perdão. Senhor, eu sou falho e pecador e não quero perecer, porque o Senhor é Deus, o Senhor é glória, o Senhor é santo, e eu quero ser santo como o Senhor é santo, para estar em comunhão contigo. Mas ninguém pode estar em comunhão com Deus se não se humilha na presença de Deus. Ninguém pode estar em comunhão com Deus se não ora a Deus. Ninguém pode estar em comunhão com Deus se está vivendo a maneira pecaminosa dentro da sua vida. Tem que viver diferente. Tem que andar diferente. Tem que fazer a vontade de Deus, tem que se submeter a Deus. Está escrito na palavra do Senhor: põe o teu rosto no pó para ver se ainda há esperança. Está no livro de Lamentações. Põe o teu rosto no pó para ver se ainda há esperança. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Não é de qualquer jeito que chega diante da minha face. Não é de qualquer jeito que chega diante da minha presença. Antes de entrar na minha igreja, antes de entrar na minha casa, antes de entrar na minha presença, já tem que se humilhar do lado de fora. Porque os filhos de Israel estavam do lado de fora. Eles não estavam dentro da casa, eles não estavam dentro da igreja, eles não estavam dentro da casa do Senhor, eles estavam do lado de fora. E quando eles viram descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa do Senhor, encurvaram-se com o rosto em terra. Sabe o que era que eles estavam dizendo? Senhor, não me mate, Senhor, não me destrua. Eu reconheço que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. E o meu rosto na terra significa: eu estou prostrado na dependência daquilo que o Senhor deseja para a minha vida. E depois que eles se humilharam com o seu rosto em terra,
E depois que eles se humilharam com seu rosto no pó, eles começaram a adorar e a louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então tome cuidado antes de você entrar dentro da casa do Senhor, porque Deus não levantou igreja para viver pecado, Deus não levantou igreja para viver carnalidade, Deus não levantou igreja para viver a moda, o mundo. Deus levantou a igreja para buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, para lhe adorar, para lhe louvar, para engrandecer o seu santo nome. Se converte, sacerdotes, chorem na presença de Deus, vistam saco, porque é tempo de humilhação, é tempo de arrependimento, e vocês estão brincando na casa do Senhor. Casa do Senhor, igreja do Senhor, é lugar de respeito, reverência. Shedarabacalabasurimiklamalabas. Rica labasturi me clama labaste calaçu. Ripa labaste cancho candara balabasurianda. Hoje a casa do Senhor representa o meu corpo e o teu corpo, a minha vida e a tua vida, que Deus trouxe à face da terra e plantou no solo terreno para nós sermos casas espirituais, para nós sermos casas de valor, para nós sermos honra e glória ao nome de Jesus. Os israelitas, quando viram o fogo e a glória do Senhor descer sobre a casa do Senhor e encher toda a casa, eles se humilharam, colocaram o seu rosto no pó. Hoje você se acha demais, você acha que já sabe tudo, crente desconcertado, você acha que já conhece tudo, seu crente de meia tigela, você não conhece nada. No livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável do Senhor, eis aqui agora o dia da salvação. Está escrito no livro de Hebreus: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, ele está falando de hoje, ele está falando agora, não endureçais os vossos corações, aceita a correção com amor e com carinho, bota a tua cara, o teu rosto no pó e se humilha e se converte, porque Jesus está voltando. Israel tem que se converter, se preparar para se encontrar com o Senhor teu Deus. E calassurianda, ripa labaste calabassuri me clama labai, rianta labaste cantaraba labasturi me clama labaste calassura. 2 Coríntios capítulo 6, te calabassurianda labaste calassúria, versículo 13 e versículo 14 em diante. Está escrito no versículo 14: não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que comunhão, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, com a idolatria, com o pecado? De calabassurianda, de calabassuri me clama. Ah, Deus não entristece ninguém não. Ah, não é de Deus não, porque se fosse Deus não estava falando assim. Toma vergonha na tua cara, cara relaxada, porque é Deus, é a boca de Deus falando sim, porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Deus está te deixando triste hoje para te dar vida, porque a tristeza do mundo vai estar te matando, está te destruindo, e o diabo vai te levar para as profundezas do inferno, que é a segunda morte.
Arrependa-te nesta hora. Arrependa-te neste momento, porque Jesus Cristo está voltando. Hoje o templo que Deus quer levantar é a sua vida, destruída pelo pecado, pela mentira, destruída pela moda, pela vaidade. Está seguindo o mundo, está seguindo o mundanismo. Tem inveja dos infiéis. Quer seguir a direção dos homens, das mulheres mundanas, em vez de se submeter e seguir a santificação diante de Deus. É tempo de justiça dentro das igrejas. Essas igrejas mundanas que não prestam para nada senão para levar os povos às profundezas do abismo, porque esses falsos pastores, esses falsos profetas, essas falsas profetisas, essas falsas pastoras não estão pregando o ensinamento que deve, estão mais mostrando roupa, mostrando argola, mostrando brinco, mostrando base, mostrando batom, mostrando saia rochada, camisa transparente, do que a verdade e a simplicidade gloriosa da palavra de Deus. E calaçurianda, arrepende-te. Arrepende-te, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus vem arrebatar a sua igreja. Esteja preparado para o dia do arrebatamento, que está perto de acontecer. Aleluias, aleluias. Pois um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes de jornais trarão a indagação. Onde está aquele povo que fazia oração? As igrejas, eles subiram no ar, foram morar com Jeová. Mais forte, eles subiram no ar, foram morar com Jeová. Você não pode ficar aqui, igreja. Os homens nesta terra angustiados ficarão, procurando uma saída, mas não encontrarão. Entrarão nas igrejas, querendo ouvir a voz de um povo que falava da ressurreição. Eles subiram no ar. Pra onde eles foram? Foram morar com Jeová. Outra vez. Eles
Glória a Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, pelo sangue do Cordeiro de Deus, desde agora e para sempre.